Primeiramente, o meu boa noite e agradecimento aos queridos amigos aqui presentes, familiares, que nesse momento estão nos prestigiando, né? Quando o grupo Nikkei Sem Fronteiras apresenta a sua segunda live. O nosso objetivo é o de trazer em nossas conversas temas que tenham referências nas raízes da nossa terra do sol nascente, dos nossos ancestrais, e que influenciaram e influenciam a nossa cultura ocidental. Focar no multiculturalismo é o nosso principal objetivo. Pedimos, inclusive, aos participantes que, se tiverem interesse em fazer perguntas, já irem colocando no chat à medida que os nossos convidados forem falando, e também deixarem os seus e-mails para que facilite quando a gente for convidá-los para uma próxima live. Presentes nesse grupo, hoje, eu já fiz essa apresentação da vez passada, mas tem pessoas novas hoje assistindo. A idealizadora deste projeto, a doutora Consuelo Yatsuda Moromisato Yoshida. Ela é vice-presidente do TRF da Terceira Região de São Paulo. A doutora Sandra Akemi Shimada Kishi, procuradora regional da República, do Ministério Público Federal da Terceira Região de São Paulo. A doutora Ana Maria Radi Uchoa, psicóloga, graduada em Física. O doutor Francisco Tupi, professor e game designer. E eu, Maria Cristina Basile, publicitária e artista plástica. Presentes também, como nossos conselheiros, nós temos o professor Dr. Kokei Uehara, presente aqui, professor Dr. Kazuo Watanabe, também presente, doutora Harumi Arashiro Goya e a Ângela Tomiko Hirata. O agradecimento a todos vocês. O tema desta noite é a arte e a filosofia do origami, vivências e experiências, e a lenda japonesa e os projetos sociais com os Chisurus. São esses os dois temas que nós vamos abordar esta noite. Nesse momento, então, eu vou chamar a Ângela Hirata para fazer a apresentação de uma de nossas convidadas, a professora Mari Kanegai. Ângela, por favor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui participando desse grupo, né? Bastante inteligente, eu digo, porque são pessoas muito, cada qual no seu ramo, de grande pessoas, vamos dizer assim. E hoje eu gostaria de, para não alongar demais, a professora Mari Kanegai, que ela é uma professora que eu já acompanho há quase 10 anos, o trabalho dela é incrível. Ela foi escolhida, inclusive, participar no livro de origami japonesa, ela com o grupo que ela liderou. E ela é conhecida também na Europa. Eu fiquei muito surpresa, porque tem uma pessoa de França que disse a melhor professora de origami está no Brasil, que é Mari Kanegai. Então, Mari Sensei, yoroshiku onegai shimasu. Por favor, Mari. Obrigada, Ângela. Muito obrigada. Muito boa noite a todos. Eu confesso que eu estou um pouquinho nervosa, mas eu vou procurar me acalmar um pouquinho. Vou respirar bem fundo, né? E vamos lá. Muito obrigada, Ângela, pela apresentação. E obrigada ao grupo Nikkei Sem Fronteiras por esta oportunidade. Bom, eu vou começar falando um pouco da minha história do origami, que começou aos 4 anos de idade, quando meus pais me levaram pela primeira vez ao Japão para conhecer meus avós, tanto por parte de mãe como por parte de pai. E quando eu cheguei lá, parece que eu desandei em português com a minha avó, e ela não entendia nada do que eu falava. E aí a forma que ela encontrou para se comunicar comigo foi através do origami. Ela fez uma porção de origamis e me deu de presente. Então,
a nossa comunicação foi através dessa demonstração de afeto, carinho, representada pelos origamis que ela me deu. Mais tarde, aqui no Brasil, eu fazia origami assim, através de livros, ou da escola de língua japonesa que eu fazia, frequentava, mas eu tive uma experiência assim, do tipo, quando eu estava no, não sei se era ginásio, colegial, eu fui com um grupo de jovens budistas fazer um trabalho voluntário numa entidade que cuidava de pessoas, um centro de reabilitação psicossocial, onde tinha muitos japoneses e descendentes de japoneses. E a gente fez uma atividade que era o mini undokai, para fazer com que as pessoas se sociabilizassem, tivessem um momento assim agradável naquele dia. E a gente convidava as pessoas, os internos, para fazer atividade, mas muitos se recusavam a participar. Mas quando a gente deu uma oficina de origami, qual não foi a minha surpresa? Houve adesão maciça, né? A pessoa está aqui, ela não sai o telefone. Assim, a gente percebeu assim que os internos faziam os origamis e depois de pronto eles até mudavam a feição, né? O rosto. Então, assim, a gente foi uma surpresa muito grande. Eu não sei se aqueles origamis remeteram a alguma coisa do passado, mas que os internos realmente, eles ficaram tocados, né? E nós também. Mais tarde, quando eu fui fazer estágio, porque meu curso, no último ano, em 1979, da faculdade, eu fiz artes plásticas e meu curso era de licenciatura, então eu tive que fazer algumas matérias na Faculdade de Educação, lá na USP, e aí eu fui fazer estágios em escolas públicas e também fui, através do CIE, fazer um estágio no Centro de Atividades de Comunicação e Expressão, hoje conhecida como Casa de Cultura de Santo Amaro, onde a gente atendia as crianças da região, da comunidade, desenvolvendo algumas atividades artísticas. A prefeitura fornecia vários materiais, como guache, pincel, lápis de cor, lápis de cera, uma série de materiais, e a gente desenvolvia atividades, e as crianças voltavam para casa, mas muitas delas não tinham condições de comprar esse tipo de material. Então, foi aí que eu lembrei que, quando eu era criança, eu fazia origami com papel de revista, jornal, assim, papel de embrulho, porque naquela época não existia papel de origami. E aí eu pedi para as crianças trazerem esses materiais, e a gente juntou o material, cortamos o papel em quadrado, e eu comecei a desenvolver algumas origamis que eu conhecia, que eu lembrava da minha infância. Para mim foi uma coisa assim surpreendente, porque as crianças faziam esses origamis e levavam para casa como se aquilo fosse uma coisa muito preciosa, porque elas nunca poderiam imaginar que aquele papel que geralmente era jogado fora, porque naquela época não existia reciclagem, se transformava em animais, flores, caixas, e elas levavam para casa, mostravam para os pais, e aí teve a procura das mães solicitando que eu ensinasse algumas dobraduras que elas queriam conhecer, que queriam fazer também. Então, nesse aspecto, para mim foi assim marcante, porque mostrou que o origami não conseguiu fazer com que eu ficasse conhecendo mais a comunidade, quer dizer, não era só as crianças, mas eu comecei a conhecer as mães também. E o elo de ligação foi o quê? Foi o origami, né? Aí eu me formei, fui trabalhar em escola de educação infantil, e eu também tive várias experiências com as crianças, e eu vi que a coisa era assim, do tipo, elas interagiam com o origami com as outras técnicas, né? Não só nessa escola de educação infantil, mas também no estágio que eu fiz, as crianças, elas misturavam origami com desenho e inventavam histórias. Ou então, faziam um boneco de argila e colocavam um chapéu de origami em cima.
Então, não fui eu que ensinei isso, as crianças me ensinaram isso, né? Essa mistura de técnicas, né? Essa criatividade, né? E usando o origami junto com outras atividades. E aí, observando várias coisas que aconteceram na escola, a parte de sociabilização que o origami proporcionou, nas brincadeiras, com jogar os aviões para ver se eles voavam. Então, tudo isso fez com que minha atenção voltasse para o origami, para estudar mais, para pesquisar mais. E aí eu quis ir para o Japão para ir na fonte e estudar mais a fundo a história do origami, a filosofia do origami. E aí eu prestei várias bolsas, não consegui. Só de perguntarem para mim o que eu ia estudar, o pessoal dava risada da minha cara, porque origami é conhecido como brincadeira de criança, ou de quem não tem o que fazer, né? Então, foi muito difícil para mim. Mas assim, eu cheguei a prestar alguns bolsas de estudo, mas, infelizmente, embora eu tenha ido bem nos exames, eu não consegui. Mas aí eu insisti. Aí, através do Rotary da Liberdade, tinha um rotariano lá de Tóquio, que era diretor de uma escola budista em Tóquio, e lá tinha um curso para professores de educação infantil, e aí eu pedi para se eu podia frequentar esse curso, e fiquei 1 ano lá. E fiz estágio no Jardim da Infância que essa escola mantinha. E nos meus horários livres, eu ficava na biblioteca da escola pesquisando matérias sobre origami, essas coisas, livros sobre o assunto. E um dia um professor entrou na biblioteca e falou: Mari, eu vi uma propaganda de uma exposição de origami, de um grande mestre de origami do Japão. Se você quiser ir, a gente vai junto. Falei: lógico, eu quero ir. Aí, quando a gente foi nessa exposição, quando eu dei de cara com esse artista, esse professor, eu olhei para a cara dele e falei: nossa, mas eu conheço esse rosto de algum lugar. E aí eu lembrei que no Brasil eu tinha um livro japonês que na contracapa tinha a foto desse professor. Só que quando eu fui para o Japão, eu não anotei o nome dele, eu não sabia o nome dele, só lembrava do rosto dele. E era ele, né? Aí eu, conversando com ele, aí ele me convidou para ser aluna dele, e fiquei 1 ano estudando com ele, e com a esposa, a professora Tsuko, que também dava aula também para a gente. E numa dessas viagens que eu fiz com ele, a gente foi visitar um lugar que faz papel artesanal, washi, foi em Totoriken, província de Tottori, e a gente tinha um alojamento, a gente no meio das montanhas, e a gente fez uma caminhada, e ele viu uma linda flor no mato, assim. Aí ele arrancou a florzinha, levou para o alojamento e ficou observando, e conseguiu criar essa flor naquele momento. E ele me disse uma coisa que eu guardo até hoje, e passo para os meus alunos, que ele falou que antes de uma pessoa fazer origami, ela precisa ser uma boa observadora, né? Observar tudo que existe no nosso meio, à nossa volta, principalmente a natureza. Como é a flor quando é botão, quando ela se abre, quando ela murcha, quando o passarinho voa, né? Todos esses movimentos, tudo você tem que observar. Porque origami nada mais é do que a observação, a interpretação de tudo que existe. Se você não observa, como é que você vai poder interpretar? Então, para se captar a essência do origami, você tem que ser uma boa observadora. Então, isso é uma coisa que me marcou muito. Aprendi muita coisa, muita técnica com ele, mas as conversas que eu tive com ele foram realmente coisas que eu tive dentro de mim hoje. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Eu acho que a sua colocação está maravilhosa, mas eu estou curiosa, eu acho que não sou eu, como todos eles, está muito curiosa sobre o trabalho incrível que você fez
a escola de samba, um monte de coisa, sabe? Eu fico preocupada que, por causa do tempo, né, que é tão limitado. É isso mesmo. E eu estou Eu achando tenho tempo fantástico. agora. Essa Eu só quero falar de um professor que eu também tenho uma admiração profunda, que é o Saburo Kassi. O Saburo Kassi é um professor deficiente visual, né? E ele, na época que a gente não tinha internet nem nada, era por cartas, um fotógrafo chamado Eiji Tadima mandou uma carta para mim, falando sobre que eles queriam conhecer o Brasil, que eles viajavam o mundo todo e que o Brasil seria a 37ª cidade que eles iriam visitar. Eles viajavam juntos para divulgar a arte do origami. O público-alvo deles era mais pessoas carentes, ele viajava para países que têm vítimas de guerra, orfanatos, e aqui no Brasil, eu fiquei encarregada, ele pediu para organizar esses encontros. Eu procurei até algumas entidades renomadas, mas a burocracia não fazia com que eu chegasse até as pessoas, porque era através de telefonema, um passava para o outro. Enfim, eu contei com a ajuda de um amigo que era diretor da época do museu do Instituto, eu conhecia do Instituto Butantan, mas depois ele era Pedro Federsoni, que era, nessa época, já era diretor do museu lá do Instituto Biológico. E ele cedeu para a gente o espaço, pediu, solicitou no Instituto Biológico o palco, né, o auditório, e convidou o pessoal da DERDIC, né, que é da PUC, que atende crianças e adolescentes com problemas auditivos, né? E lá a gente fez um workshop com o mestre Saburo Kassi, que era cego, com crianças e adolescentes que eram surdo-mudo, né? E quando a gente fez esse encontro, o pessoal ficou um pouco assim apreensivo, porque como que um cego vai dar aula para surdo-mudo? Vai ter que ter tradução do japonês para o português, linguagem de sinais, mas eu não sei o que aconteceu, que eles se entenderam perfeitamente. E nós, tido como normais, a gente ficou de boca aberta, porque foi maravilhoso. Foi assim, como é que se diz? Um encontro que não precisava de palavras, né? A gente viu, eram gestos, sentimentos que estavam se cruzando através do origami. E esse professor Saburo Kassi, na palestra, ele contou também que em um dos países que ele visitou, entrou uma criança dentro de um caixote de papelão sem braços e pernas. Avisaram ele. Aí ele falou, como é que eu vou ensinar essa criança? Aí ele pegou, pensou, aí ele fez as dobras prévias e entregou para a criança. A criança dobrou com o queixo, né? Então, até eu guardei uma frase que ele escreveu aqui, se vocês me permitem ler, ele falou para a gente, essa criança sem braços e pernas conseguiu dobrar as figuras e demonstrar o seu contentamento. Eu tenho braços, pernas, posso tocar, ouvir, falar, andar, eu só não enxergo. Agradeço por tudo que tenho, né? Então, eu acho que, por essas razões, é que eu ainda continuo nesse caminho do origami. Não é tudo muito fácil, tem muitas pedras no caminho, muitas vezes eu pensei em desistir, porque as pessoas muitas não valorizam esse tipo de arte, mas por essas experiências, por essas vivências, por esses acontecimentos, é que eu estou ainda nesse caminho, né? E pretendo continuar, tá? E é isso, eu tenho muitas outras experiências, vivências, mas eu não sei se o tempo permite, mas com relação à exposição que você comentou, Ângela, é um trabalho de equipe, né? Muita coisa do que eu realizei é fruto de trabalho em equipe, né? Foi realizado do carnaval, da história da imigração japonesa no Brasil, que foi até visto lá no Japão, na Embaixada Brasileira em Tóquio. Todas as exposições são fruto de trabalho de várias pessoas, de várias mãos, né?
E eu digo sempre que tudo que a gente faz, como é que se diz? São as pessoas que estão cruzando o nosso caminho, são responsáveis, são coautoras de tudo que a gente realiza, né? Então, eu sou muito grata, realmente, às pessoas que cruzaram o meu caminho, que me proporcionaram esse tipo de relação com origami, né? E ainda sou grata até às pessoas que também não me apoiaram, mas graças a elas eu ainda estou firme, né? Porque eu pretendo ainda continuar com esse trabalho de divulgação do origami de uma forma bastante séria, né? Bastante com conteúdo, não só pensar em origami como dobra, só dobrar papel, só fazer dobras, mas eu enxergo isso como além de dobrar, né? O origami como uma filosofia de vida e isso, que só me proporciona coisas boas, né? Olha, professora Maria, é incrível seu trabalho, pena que não sei se tem condições de mostrar rapidamente, mas realmente é de ficar maravilhado. Eu vi todas as suas exposições, né? Principalmente o da escola de samba, eu não acreditei. Como é que pode chegar a fazer um origami de escola de samba? Mesmo da lavoura também. Não sei se você, pudesse também mostrar para o público. ela levou cerca de 10 anos para ser concluída, foi feita pelo Grupo GEL, né? Não sei se dá para ver, eu tenho aqui uma... Aqui tem a escola de samba. Baianas, né? Tem lá no fundo é carro alegórico, que tem o Cristo Redentor, né? Aqui dá uma visão geral do desfile, tem cerca de 19 metros de comprimento. Tem um personagem que é o paulistano, que tem 10 peças num único personagem de origami, que são o paulista segurando uma pizza e uma bandeja de sushi, né? Carregando laptop, essas coisas. Então, é um trabalho realmente que levou muitos anos e foi exposta na comemoração dos 100 anos da imigração japonesa no Brasil. E outro evento que eu participei, que foi muito importante, foi uma exposição que foi realizada no Centro Cultural do Banco do Brasil, chamada Nippon 100 anos de integração Brasil e Japão, sob a curadoria da Denise Matar. E ela me contou o seguinte, que o príncipe herdeiro naquela época, Naruhito, que é atual imperador do Japão, quando ele entrou na sala para ver a instalação que a gente fez, eu não sei se eu tenho aqui, essa daqui, eu fiz junto com um trabalho com a Alice Haga, que era um tsuru, como animal mesmo, assim como uma ave, e ela ia se transformando em um tsuru de origami. Depois ela vai mudando de cor, fica branca, e o vermelho representava o Japão. E ela terminava na forma de uma pomba. Então, o que significava isso? O vermelho era o Japão, o verde o Brasil. O tsuru, o Japão, e a pomba, o Brasil. Os ambos são símbolos de paz. E durante esse percurso, as cores mudavam. Então, quando elas estavam lá em cima, era branco e azul, que representava o mar, a travessia. E depois terminava, o papel ia se transformando em pomba, na cor verde. E quando o atual imperador, na época era príncipe herdeiro, entrou na sala, ele falou o seguinte, segundo a Denise Matar, a curadora da exposição, ele olhou e disse que aquele trabalho mostrava muito o que era uma arte nipo-brasileira, porque, para ele, era um trabalho muito japonês, mas que, ao mesmo tempo, nenhum japonês ousaria fazer dessa forma. Foram as palavras do atual imperador do Japão, quando viu a instalação, né? Então, essas são as exposições das quais eu participei e que eu, sei lá,
Acho que eu falei demais, desculpe. Não, tem muita coisa linda, né, Mari? É uma pena mesmo que a gente tem que cumprir um tempo, mas eu tenho certeza, ainda vai ter perguntas aí na frente para você, mas realmente aí a gente tem que cumprir aqui com o nosso tempo, né? Obrigada, viu? Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. É nosso orgulho, viu? Você comuniquei, né? Fazendo esse trabalho, sendo elogiado pelo próprio imperador do Japão, é um grande orgulho para nós. Parabéns. Mas eu sempre trabalho em equipe, viu, Ângela? Não é nada sozinho, sempre conto com a ajuda de parceiros. Parabéns. Bom, pessoal, na sequência, eu vou convidar o Francisco Tupi. Ele vai fazer a apresentação do nosso outro convidado, o professor Elvio Kamiyama. Francisco, por favor. Obrigado pela palavra. Boa noite a todos, aos conselheiros, as demais pessoas que participam da organização da live. Elvio, você está aí? Boa noite. Estou aqui. Então tá bom. Então, a gente tem a alegria de poder ouvir o Elvio. O Elvio é graduado em Esportes pela USP e Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense. Ele possui especialização em Gestão do Esporte pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Projetos Sociais e Políticas Públicas pelo Senac. Já atuou como coordenador de assistência social da Prefeitura de Três Rios, morou no Japão por 2 anos, onde trabalhou na empresa brasileira Nitio International. Como amante da arte do origami, incentiva as pessoas a essa prática milenar como ferramenta terapêutica e educacional. Atualmente trabalha como analista de projetos sociais pelo SESC Rio de Janeiro. Elvio, professor Elvio, amigo Elvio, muito boa noite, seja bem-vindo. O senhor tem 15 minutos para fazer a sua explanação. Por favor, a palavra é sua. Vou falar correndo aqui. Obrigado. Obrigado a todos, né? É uma honra estar aqui falando com o Nikkei. Já sou sensei, 3ª geração no Brasil, né? E é muito legal estar encontrando, porque aqui no Rio de Janeiro praticamente a gente não vê japonês, né? A cidade anterior que eu morava, Três Rios, por exemplo, tinha uma família, né, japonesa. A cidade atual que eu moro, que chama Paraíba do Sul, eu acho que só sou eu, né? Eu e mais algum perdido aí, mas nunca encontrei nenhum japonês. Falando assim, vocês podem encarar como se fosse uma versão da Mari Sensei no começo, né? Eu sou amante da arte, mas nada de... Não sou especializado em origami, né? Apenas tenho a curiosidade e tento levar essa arte com seriedade, né? Como a Mari Sensei falou, uma filosofia de vida, né? E é uma arte nossa, né? Pura nossa, né? Oriental, japonesa, né? E que é bonito, que as pessoas reconhecem, né? E a gente mesmo, às vezes descendente, está perdendo um pouco disso, né? Está dando um eco. Então, eu vou falar rapidamente. É uma pesquisa bem rápida que eu fiz, né? E esse ano da pandemia, que foi um ano muito difícil, eu fiz a jornada, né, de tentar fazer os 1000 tsurus, né? Aí vocês podem ver aqui atrás. Parece que é pequeno, mas não é não. Tem mais ou menos 1,20 m, tem 1000 tsurus aqui atrás de mim, né? Porque acho que eu tenho a cabeça grande, parece que é pequeno, mas na verdade é grande. Tem, né, conseguir realizar esse grande feito de dobrar os 1000 tsurus. E é sobre isso que eu vou tentar explanar bem rapidamente, né, só como a nível de curiosidade mesmo, tá bom? Vou tentar abrir aqui. Vocês estão vendo? Sim. Estão vendo? Aqui sou eu, né, minha família, meus 2 filhos. Eu só coloquei essa foto porque eu acho que é engraçado, que meu pai e minha mãe colocaram meu nome de Elvio, né? Elvio não tem nada a ver, né?
é até meio nordestino, né? Vamos se falar, porque Elvis, aí colocou um O, aí virou Elvio, né? E eu não tenho nome japonês, né? Mas os meus filhos eu fiz questão de colocar, né? O Arthur Kiyoshi e Elisa Chiemi, colocar o nome japonês, né? Com significado, né? Para poder levar essa herança com eles, né? Para não deixar isso se perder mais ao longo do tempo. E minha esposa, Santa Carol, aí, que está na foto, né? E aí, falando sobre o tsuru, é muito curioso que nem a gente mesmo sabe, né? O que é o tsuru? Muitos falam, é uma cegonha, é uma garça. Não, é um pássaro, né, japonês, né, do Oriente, muito importante e muito bonito, e que está em extinção, né? Ele é chamado de grou da Manchúria, ou grou japonês, né? É um pássaro que chega a medir 1,60 m a 1,80 m e vive mais ou menos cerca de 30 anos. Por ele viver muito tempo, o japonês foi criando, né, um misticismo de achar que ele era o pássaro da longevidade. E aí, né, muitos diziam que ele vivia 1000 anos, né? E a tartaruga também, que é outro símbolo, né? Vivia 10.000 anos. Mas, na verdade, não. Só vive até 30 anos, mas isso já é uma vida bem longa para um animal, né? E aqui, falando um pouco sobre o simbolismo, né, do tsuru. O tsuru é um pássaro muito simbólico no Japão, né? Muito importante, né? Não só como arte da dobradura, né, o erizuru, mas como simbólico mesmo. Ele está em praticamente... em todos os tipos de vestimentas, enfeites, né, quadros. Tem esse envelope, né, que é dado em casamento, que é para significar, né, fortuna, felicidade e longevidade no amor, né? Então, assim, é um símbolo, né, japonês. Não só a dobradura, o tsuru, mas o próprio pássaro, ele tem um simbolismo muito forte no Japão, né? E por que essa lenda dos 1000 tsurus sempre existiu, né? Desde os começos, dos primórdios do próprio origami. Mas por que ganhou força? Ganhou força, né? Para quem já foi para Hiroshima, né? Existe um memorial da paz, né? Uma praça da paz, onde vocês vão encontrar essa estátua, né? Dessa menina, Sadako Sasaki, que assim essa lenda dos 1000 tsurus, né? Você dobrar os 1000 tsurus e poder realizar um desejo, é muito forte por causa dela, né? Porque ela simbolizou o recomeço da força dessa lenda, porque ela é uma menina que morava em Hiroshima, né? Quando caiu a bomba em 1945, ela tinha 2 anos, infelizmente ela foi contaminada, né? E 10 anos depois ela veio a ter leucemia, né? Por causa dos efeitos da radiação. E essa menina, né, no hospital, uma amiga foi e falou: existe uma lenda que se você puder dobrar os 1000 tsurus, você pode realizar um desejo. E ela dobrou, né? Muitos dizem que não, muitos dizem que dobrou mais do que 1000, mas o importante é que ela fez esse ato, mas infelizmente ela veio a falecer. Mas ela marcou essa história, tem um simbolismo muito importante, porque além dela desejar a sua própria cura, ela desejou a paz, né, no mundo. E vocês podem ver que lá em Hiroshima, né, é muito legal, porque é todo simbólico, Hiroshima e Nagasaki, né? E lá eles recebem os tsurus do mundo todo. Então, nessa praça tem essas casinhas, né, que tem vários 1000 tsurus juntos, que vêm do mundo todo. E, assim, para quem é japonês, eu sempre pensei nisso, nunca pesquisei, mas eu sempre pensei nisso, né? Falei, pô, mas eu vou dobrar os 1000 tsurus, mas o que eu vou fazer com 1000 tsurus? Botar numa caixa e, né? Eu não sabia. E aí, pesquisando um pouco, né? Desses últimos anos, né? Existe uma forma com que você dobra os 1000 tsurus, né? Porque para você fazer esse efeito de você conseguir esse desejo, você tem que dobrar com uma mente voltada para isso, né, para atingir esse desejo, e depois você junta eles, né, ou, né, um em cima do outro, passa um fio e deixa tudo junto. E essa forma, o senbazuru, né, que são os 1000 tsurus, não precisa ter os 1000.
mas de qualquer forma é bom ter perto lá de 1000. É uma forma como que eles, o japonês mesmo, ele guarda isso nos próprios templos budistas, né? Já é feito assim há muitos anos. E quem quiser realizar essa façanha de fazer os 1000 tsurus, é interessante porque você já vai ter como fazer e como guardar isso, né, na sua casa sem ficar feio, né? E aqui é o meu, né, o Watashi no Senbazuru. Como foi feito, né? Eu levei 4 meses para fazer, tá? Não foi fácil, não foi fácil, porque é muito tsuru, né? Chega uma hora que você tá alegre fazendo, chega no meio do caminho, você fala, nossa, demorou. Quando eu tinha feito 400, mais ou menos, eu falei, nossa, mas demorou 2 meses para fazer 400, é muito, né? Mas aquilo lá é uma coisa que me ajudou muito na pandemia, né? Porque, como a Mari Sensei falou, é uma filosofia de vida, né? Então, como você faz o tsuru, como você dobra, o espírito que você tá, né? O efeito terapêutico do ato de fazer esse origami me ajudou muito, né? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E ajudou muito esse caminhar. E aqui é como, né, que eu mostrei aqui atrás de mim, é como ficou, né? Eu fiz para quem quiser fazer depois, igual eu juntei tudo, passei um fio, né? Aí são 40 fileiras não, 25 fileiras de 40 tsurus, tá? Aí dá os 1000 tsurus, né? Eu fiz colorido porque eu achei que ficaria um efeito legal. E eu acho que o desejo que eu tive ao fazer esse 1000 tsurus está se concretizando, né? E foi uma experiência muito boa, né? Era para eu falar um pouco sobre o meu trabalho de incentivar as pessoas a fazerem os 1000 tsurus, né? Mas antes disso, eu só vou mostrar um pouco do trabalho que eu tenho no SESC, né? Principalmente nesse último ano que eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que não é comum. Eu trabalho com a população, com instituições, presencialmente, né? Mas como esse ano teve que fazer muita coisa virtual, eu fiz muito trabalho de origami, que eu falei, essa é a minha arte, eu vou divulgar, né? Então, eu fiz mais de 40 trabalhos, né, de origami no ano passado, né, dos mais diversos tipos, né? Tentando levar o lado educacional, o lado terapêutico, né? O lado arte mesmo, né, do origami para as pessoas. E foi bem aceito, teve bastante, né, participação, né? Eu fiz até um curso que eu dei um módulo lá. Eu não sou professor, tá? Eu sou analista, né? Eu, na verdade, contrato os professores para fazer isso, mas como não tinha, né, tem uma certa dificuldade, eu mesmo dei algumas aulas, né? Essa criançada junta aqui antes da pandemia, tá? Que também, mesmo quando eu contrato, eu tento puxar um pouco para esse lado da questão do origami, né? E ressaltando também, né, que a Mari Sensei falou, o origami, ele é muito importante, ele não é só, né, é um modo de vida, mas hoje em dia ele tem ganhado uma força muito grande, porque ele está na ciência, né? Por exemplo, essa semana eu vi que existe um DNA feito de origami, que é, né, feito pelo um instituto científico lá da Califórnia, que é utilizado até hoje, e foi o origami que deu o começo, né? A NASA utiliza também, né? Chamou os mestres origamistas do mundo todo para tentar fazer um escudo de contra-radiação, e foi feito esse escudo, e você tem no site da NASA, né, como fazer esse escudo. E aqui, para finalizar, né, mas só a termos de curiosidade, né, não poderia deixar, porque o tsuru, simbolicamente, ele é muito forte não só no mundo todo, né? Quando pensa em japonês, pensa em origami, pensa assim no tsuru, né? Aí foi feito um desafio, né, que as pessoas podiam imprimir o símbolo da Olimpíada, desejando a paz, né, mundial. E está lá no site, tem esse site do Origami Clube, né, que é brasileiro, mas tem no site da própria Olimpíada, né? Aí você faz o origami, imprime e você coloca a hashtag deles e aparece lá junto com outros do mundo todo. E esse aqui para quem, né, a nível de curiosidade mesmo, quiser saber como foi feito, como eu fiz, né, os 1000 tsurus,
tem esse blog que eu montei só para mostrar a caminhada e para depois incentivar as outras pessoas a fazerem, né? Futuramente, assim, eu ainda não consegui implementar o projeto Mil Tsurus mesmo, que até tem um amigo meu que está participando aqui o Elmo, né? Que era um projeto nosso, né? De implementar nas escolas, começar com os origamis mais simples, depois partir para os Mil Tsurus, né? Mas eu vou fazer ainda, né? É um sonho que eu tenho, né? De estar movimentando isso, e principalmente, né? Depois que a Mari Sensei falou, né? Da questão dos trabalhos nesses locais, né? Onde o origami foi uma forma de comunicação muito forte, me incentivou a não desistir dessa ideia. E é basicamente isso, né? Você ainda tem 5 minutos de fala, se nessa correria aí você esqueceu alguma coisa, quiser complementar. Eu acho assim que, né, a gente está falando hoje sobre o simbolismo do tsuru, né? Mas eu acho que também é o simbolismo do que significa o origami, né, para a vida do japonês, né? Nós também, como, né, descendente de japonês fora do Japão, né, como Nikkei, é uma coisa que, para mim, é muito importante, né, eu estar conservando, porque é uma parte que me lembra da minha origem, né, então era mais, assim, de lembrar que não é só, né, uma coisinha que a gente faz para brincar, né, é uma coisa muito bacana, que tem também, o próprio origami tem um significado muito forte, né, na vida do japonês, né? Primeiro livro, não o primeiro, porque o primeiro acho que era em japonês, né? Que era da minha prima, que eu peguei para fazer origami, mas o segundo foi da professora Mari, né? Dos mestres lá. E muito legal, depois de anos, né? Mais de 10 anos, estar encontrando ela aqui, falando junto com ela, né? E ouvindo e sendo incentivado, né? A continuar essa caminhada, principalmente aqui no estado, né? Eu falo isso porque, né, em São Paulo é comum, a gente encontra japonês em vários lugares, né? Aqui eles não encontram. Se eu vou para a escola, por exemplo, eles pensam que eu vou falar em japonês, eu vou falar em chinês, não sei. E é muito curioso, assim, né, a questão de divulgar a nossa cultura aqui, principalmente num lugar que não tem, né, japonês, né, descendente. É basicamente isso, Tupi. Muito bom, Elvio. Linda a sua explanação, muito obrigada. Obrigado. E tem algumas perguntas aqui do pessoal. Ô, Sandra, convido aí você a chamar o pessoal que fez as perguntas aí, por favor. Então, obrigada. Eu gostaria de cumprimentar a professora Mari, o Elvio, e principalmente agradecer por esses relatos tão pessoais da experiência de vocês nesse aprendizado, né? E eu gostaria de saber de vocês um pouquinho mais sobre o caráter curativo, né? Porque foi aqui enfatizado pela professora Mari, e esse caráter curativo do origami, e não só do tsuru, mas e se uma pergunta aqui minha agora, né? Se só o fato da arte da dobradura, do origami, já levaria a esse sentimento e poder de cura, ou se teriam, assim, por exemplo, dobraduras específicas, né, de um ou de outro para isso. E gostaria de convidar todos que estão aqui contribuindo, participando, para também fazer as suas perguntas. Podem escrever aqui no chat, por favor. Gostaria que deixassem as suas perguntas ou observações. Então, aqui, por exemplo, Juliana pergunta como aplicar esse lindo trabalho de vocês nas escolas, ampliar, né, esse trabalho. Professora Mari?
Gostaria de... Com relação à parte terapêutica que você perguntou primeiro, eu trabalhei assim, como voluntária, primeiro numa instituição que cuida de pacientes com câncer e depois numa associação de apoio à dermatite atópica. E é um trabalho sempre em conjunto, com psicólogos. E nessa instituição que cuida de pessoas com câncer, elas faziam muitas atividades artísticas e uma delas era o origami. Então, o que acontece numa atividade de artes em geral, não só com origami? O que acontece é que a pessoa, no caso do origami, por exemplo, para ela fazer um origami, ela tem que se concentrar naquilo que ela está fazendo, né? Não dá para ficar pensando outras coisas e ficar dobrando. Seria uma postura zen, né? Quando o papel, o que você faz, o seu ato, o papel se torna uma coisa só. Então, essa coisa de você se concentrar numa determinada coisa e dar atenção, foco nessa coisa que você está fazendo, tira um pouco o foco da doença para algo mais positivo, uma coisa mais que libera um pouco o sentimento, que te acalma, né? Então, eu acho que só o fato de mudar o foco de alguma coisa que é negativa, de ficar pensando na doença, para algo prazeroso, com certeza isso vai acarretar em uma melhora psicológica, né? E até física. Então, nesse sentido, a arte, em geral, ela é muito importante para as pessoas convalescentes. E mesmo que não estejam doentes, eu acho que faz um bem danado, né? Nessa época de pandemia, por exemplo, o origami teve uma importância muito grande para mim e para as pessoas com as quais eu converso. Teve um projeto que eu tive a oportunidade de participar, que é de uma amiga, a escritora Ariete Takeda, que ela teve a ideia de fazer sem basuro e enviar para os profissionais da área da saúde que estava à frente da Covid. Então, ela fez um lindo poema, escreveu um texto maravilhoso, que quando a gente lê, a gente até chora, dedicando a todas as pessoas que estavam no hospital trabalhando. Então, acho que isso envolveu muitas mãos, quer dizer, a gente fez, ajudou, recebemos muitas cartas de agradecimento de hospitais, foram 23 hospitais, então, imagine, 23 mil tsuros, feito por pessoas de todas as idades, e a gente recebeu cartas, pessoal da enfermagem, diretores dos hospitais, agradecendo o quanto aquilo foi importante para eles. Mas para quem fez também foi importante. Então, teve um efeito terapêutico nesse sentido. Nessa época de muita notícia ruim, algo de bom aconteceu, né? E esse algo de bom foi assim uma espécie de doação, de sentimento de gratidão, amor ao próximo, um gesto de carinho para os profissionais da área de saúde, né? Nesse momento tão difícil. E essa ação, da qual eu tive a oportunidade de participar, foi muito importante. Agradeço a Ariete, que teve essa ideia, e a todas as pessoas que participaram, né? Que acho que foi muito importante, foi uma corrente muito positiva. Para mim foi terapêutico, foi muito bom. Elvio, e você concordaria, assim, esse efeito terapêutico tanto para quem faz, quanto para quem recebe o tsuru? Com certeza. Até comentei, né, na pré-reunião que eu estava fazendo dando uma oficina, né, a gente tem muitos idosos, né, no SESC aqui do Rio, né, são mais de 3 a 10 mil idosos, né, que participam diretamente, né, aqui na onde que eu represento são 300 idosos, né, e eles adoram quando faz origami, né, porque é uma coisa prática, fácil, né, faz com qualquer papel. Mas aí, numa dessas oficinas que eu estava fazendo com eles nessa pandemia, uma delas falou: Elvio, né, eu tenho uma experiência com origami muito forte, né, porque ela estava no hospital, porque acho que uma irmã dela estava muito ruim, né,
E ela estava num momento muito ruim da vida dela. E aí ela lembrou que uma pessoa, né, provavelmente um Nikkei, ensinou ela a fazer um origami, né? E ela, toda vez que ficava esperando no hospital, fazia exatamente, né, mais ou menos o que a Mari Sensei falou, ficava lá fazendo dobradura, né, deixava o pensamento ruim de lado. Isso fez ela suportar aquele momento, né? Então, assim, é muito incrível, assim, porque, né, mesmo quando a gente, né, tá fazendo algum hobby, né, no caso origami, tem esse poder de ser como se fosse uma meditação, né? Você, assim, sai de si um pouco, começa a se concentrar mais em outras coisas e é muito bom, assim, eu acho que isso também, né, só pegando o gancho, para as crianças, né, que ela falou como é que colocaria para as crianças, isso é muito bom, porque tem se perdido um pouco, né, esse fazer algo manual, né, fazer algo, a psicomotricidade, né, muitas crianças conseguem mexer tudo no celular, mas se você pede para dobrar o papel em 4 partes, ela não sabe mais fazer, né. Então já é um começo assim também de uma arte muito boa para ser introduzida nas escolas, né? Então, e aqui... Então, eu gostaria... Tá. Boa noite. Ana. Posso intervir? Uhum. Eu só iria fazer 2 perguntas aqui que estão no chat, mas eu faço depois, por favor, Ana. Não, só iria continuar o que está sendo dito mesmo, né? Bom, agradecer a professora Mari, professor Elvio, e dizer que realmente se vê como inteiro, não é? Na pandemia, na medida que se faz algo com começo, meio, fim, ainda mais envelopado por um único papel, é terapêutico mesmo, porque a gente se diz muitas vezes, não é? Estou em frangalhos ou espedaçados, e ao fazer essa atividade se vê como inteireza, né? Mas nesse momento queria falar da cadeia de sábias pessoas. Professora Mari, obrigada por ter compartilhado as sábias fases de quem cruzou caminho, não é? Como se referiu aos seus mestres, né? E a gente tem aqui uma cadeia também, então, de mestres, porque professor Elvio, em determinado momento, também se refere à professora Mari enquanto mestre. Enfim, quis manifestar isso, iria perguntar à professora Mari da experiência dela na pandemia, mas penso que tenha já dito, né, dessa experiência importante, né, junto ao hospital, né, porque disse que um dos seus sábios professores havia dito que a observação daquilo que está ao redor é algo bem importante, né? Então, essa experiência que nós, seres humanos, estamos tendo com a pandemia, deve também trazer algo, não é? A arte do origami com base nessa fala desse sábio professor, né? Desse sábio mestre, né? Mas, enfim, queria fazer esses apontamentos e saber essa experiência dentro do contexto da pandemia, né? Mas penso que já tenha compartilhado conosco, não é, professora Mari? Obrigada, Ana. Pelas suas considerações, que são, assim, para nós, especialíssimas, porque vem de você, que tem que é psicanalista, que é física, e que tem as questões sinérgicas e de energia quântica exalando aqui para todo o grupo, e contribui muitíssimo com todas essas considerações do começo, meio e fim, correspondendo até à proposta do Do, que é o caminho para a transformação, e já fazendo a pergunta aqui da Lilia, que colocou no nosso chat, da Lilia, que é muito similar à pergunta do Darcy Brega.
Ambos são colaboradores do Conexão Água e colaboraram com a Água Boa de Bebê, cujo símbolo é um origami do tsuru, e é idealizado pelo Bene Francis do Nascimento, que está aqui também. Então, aqui eu só faço esse registro porque o origami do tsuru virou um símbolo de um projeto social proativo de busca da saúde pela qualidade da água. E saber de tudo isso de parte de vocês é muito gratificante. Obrigada. Gostaria de saber se teria, conforme a pergunta de Darcy Brega e de Lili, se teria também essa arte uma ligação com as práticas religiosas, né? Lembrando aqui, Lilia, que Meixo Sama, né, do Jorei, também sempre pregou que a beleza, né, do caminho é transformador. Então, gostaria de saber de vocês se teria essa relação. O Igor deixou também no chat aqui os links para os seus portais. Mari, muito obrigada. Ah, sim, obrigada. Assim, não sei, acho que o Elvio também concorda comigo que o origami é muito transformador, né? Já pela transformação de um simples pedaço de papel se transformar em tantas coisas, já é um processo de transformação em si. Mas ele também transforma as pessoas, né? Eu acho que ele tem esse poder. E o Igor, eu tenho umas conversas com eles no YouTube, foi uma pessoa que me transformou também, porque eu era uma negação para trabalhar com essa parte de, assim, fazer vídeo, internet, mexer com celular, gravar vídeo, essas coisas. E ele me procurou para dar aula, ele mora na Espanha, e quando ele falou, você pode dar aula? Eu falei, eu não posso, porque eu não sabia nem mexer com isso, né? Mas depois, com a pandemia, eu tinha mais tempo, então eu falei, vou arriscar. Então, a gente marcou as aulas, e aí a gente começou a conversar, e ele sugeriu de gravar as conversas que a gente tinha. Então, a gente conversa sobre tudo, além do origami, né? Quer dizer, origami seria o ponto de referência, e depois disso a gente vai conversando mais sobre os mestres, sobre origami, sobre um monte de coisas. Então, a gente tem no YouTube, chama Beyond Origami, quem quiser assistir, conversas sobre reflexões sobre o origami e as coisas que acontecem, né? Além do origami. E, Elfio, você considera esse contato, essa ligação, inclusive, assim, com conceitos religiosos? Sim, eu acho que assim, né, a Mari Sensei sabe muito mais que eu, né, mas no Japão tudo é ligado ao shintoísmo, ao budismo, né, e era uma prática, né, do budismo e do shintoísmo, né, os origamis, né, por causa disso mesmo, né, da sua profundidade, da transformação que ele pode atingir na vida das pessoas, né, a paciência, né, porque fazer um origami simples, tudo bem, mas quando você, né, começa a querer se aprofundar, os origamis já não são tão simples, né, tem mais dobras e tem mais, assim, você dobra várias vezes, dobra para sair um negócio, e se você não tiver a perfeição, né, que é muito coisa também do que a gente busca, né? Fazer as coisas com paciência para atingir a perfeição, você não chega à dobra, né? Porque a gente está falando do tsuru, que é uma, né, relativamente simples, mas se você for pegar alguns que são mais difíceis, né? Ou fazer vários tsurus, né? Que a ideia também de fazer os 1000 é você cada vez fazer mais perfeito, ou que o japonês gosta muito, que é fazer pequenininho, né? Quanto menor assim, mais... E é mais difícil de fazer, exige mais tempo, né? Então, todo esse caminho de para que serve, como é feito, né? É muito importante. E eu acho que tem tudo a ver, assim, com a paz de espírito que isso vai te dar, né?
além da religiosidade, né? Muito interessante, Mário, o que você falou do Igor. E o Igor não para aqui de interagir, postando tudo aqui relacionado ao seu trabalho aqui no chat. Obrigada, Igor. E você quer complementar, Mari? Em termos históricos, assim, na parte histórica do origami, o início da história do origami, é que nos templos eram penduradas figuras dobradas com um misto de dobras e cortes, simbolizando as divindades nos templos, né, religiosos. Então, o início do origami é assim, porque a receita do papel veio da China, atravessou a Coreia e chegou até o Japão. E como veio através do budismo, então quem tinha acesso a esse material eram os monges. Então, eles é que começaram a fazer o papel de forma artesanal e eles é que começaram a fazer as primeiras figuras dobradas de papel, né? Então, não era conhecido como origami, certamente. A palavra origami surgiu bem depois, mas a gente pode dizer que foi o início, o começo do origami, né? Então, eram colocadas nos templos essas figuras dobradas de papel, simbolizando divindades. E tem um dos origamis mais antigos que representa o casal de borboletas, macho e fêmea, que até hoje se usa nos casamentos, rituais de casamento, que ficam por fora da garrafa de saquê, que é servido ao casal, né? São 3 taças, né? Pequenas, grandes, média e grande, e na garrafa de saquê tem essas 2 borboletas como decoração. E é considerado como um dos primeiros origamis. E, então, eu acho que tem essa conotação histórica, mas de começo, assim, lá naquela época, né? Essa parte que eu conheço é essa, né? Puxa vida, que interessante. E a Jaqueline até deixa o relato aqui que o filho dela, desde os 6 anos até agora, 19 anos de idade, começou a montar e até hoje faz origamis, essa arte maravilhosa, né? E o Shiba-san também pergunta a Maris qual é o seu origami preferido e se teria alguma relação com a dificuldade, que eu acho que o Elvio colocou aqui também, né? Mas uma curiosidade, né, de se teria algum melhor significado para a vida de vocês em nível pessoal, um origami especial. Olha, tudo que vem de novo, assim, eu me encanto, porque você só tem um papel, assim, é só um papel, mas ele se transforma em tanta coisa, eu ainda continuo aprendendo, né? Eu estou aprendendo sempre, todo dia estou aprendendo. Para mim, cada dobradura que eu aprendo é uma coisa, eu tenho um vislumbre, assim, eu fico, como é que a pessoa pôde criar uma coisa dessas? Mas eu tenho um carinho especial, além do tsuru, por uma flor que é a camélia, que eu aprendi do professor Toyoaki Kawai, que ela, aliás, ela tem como princípio básico, ela começa pela forma básica do tsuru, e ela tem movimento. Ela é toda achatadinha, mas quando você abre a flor, é como se fosse o desabrochar de uma flor mesmo, né? Então, essa origami com movimento, que é essa beleza do desabrochar de uma flor, aparece nessa flor. Então, é um origami que eu gosto e eu curto muito, né? E, para mim, não existe, assim, origami, quanto mais difícil, é um origami melhor. Às vezes, coisas tão simples como um origami que eu aprendi, que é a borboleta que bate asas, do professor Kunihiko Kasahara, é um simples apertar o centro e a asa da borboleta faz esse movimento. A gente olha aquilo, é de uma beleza, só tem 3 dobras, mas parece que é uma borboleta de verdade, né? Então, aquilo é tão maravilhoso. Então, para mim, tem a mesma importância uma dobradura que só tenha 3 dobras, quanto aquelas que têm 90 e poucas dobras, que a gente fica mais de 3 horas fazendo, para mim elas têm o mesmo valor, têm o mesmo encantamento. Mas é engraçado que essa coisa da observação, por exemplo, essa borboleta que bate as asas, eu acho tão linda, maravilhosa, me emociona,
Mas quando eu dei uma oficina de origami, ensinei a fazer, a pessoa olhou e fez assim, nossa, só isso? Sem graça. Mas eu acho que é porque essa pessoa nunca viu uma borboleta bater as asas, sabe? Porque se ela visse, ela ia achar muito... ia ter o mesmo encantamento que eu tive, né? Então, é isso. Eu acho que cada dia tem uma descoberta, um origami novo, mas tem, sim, algumas que eu realmente me tocam, né? Como é mesmo o nome dessa flor, Mari? Camélia. A partir começa pela forma básica do tsuru. E essa dobradura de 3 dobras apenas a borboleta que voa, você conseguiria rapidamente mostrar para a gente como poderia ser feita a dobradura, por favor? Eu preciso de um papel que nem... Peraí, um momentinho. Eu vou mentir. Enquanto isso, Elva, fala alguma coisa. Ou então eu gostaria de abrir aqui a palavra direto para vocês, a oportunidade de fazer suas perguntas. Se vocês, às vezes não dá tempo, né, de escrever no chat, aqui as observações, as transformações. Por favor, Zaira. Sandra, nós temos até 20h45, tá? Para as perguntas, depois a gente fecha. Rapidamente, eu fiz matemática, né? E fui colega, aluna da Mari, em 86. A Fusaco que está aí também. E eu usei muito o origami, não só como a parte decorativa, como fazer os bichinhos, né? Mas eu usei muito como matemática mesmo, né? O dobrar, a figura espacial, mas principalmente estudar o que está desdobrado, as linhas que ficaram, né, Mari? E já faz tempo, isso em 91, eu tenho até o livro do Kasahara Sensei, né? E foi o começo, o start para muitas coisas, né? E, inclusive, para interessar mais os alunos com a geometria, que é coisa que a gente só ficava na álgebra, mas a geometria mesmo, tanto a espacial como a plana, eu comecei a usar através do origami, que eu aprendi com a Mari. E fico muito feliz de reencontrar a Mari aí, né? Firme, forte, com esse trabalho ainda maravilhoso, de paciência, e que vale muito a pena, viu? Para educadores, para pais, para terapeutas. Eu parabenizo a Mari, Alice Raga e todo o grupo da GEL. Grupo de estudo. Obrigada, Zaira, pelo seu relato. Também tenho uma dúvida aqui, se vamos aqui, eu até fechei aqui para mostrar meu tsuru aqui, que é até meu perfil. E como se pronuncia tsuru, por favor? Mari, é tsuru? Olha, muitas pessoas me perguntam, tem gente que fala tsuru está errado, né? Aí as pessoas perguntam... O tsunami, né? Para mim é tsuru, né? Porque às vezes a pessoa fala tsuru ou tsuru. Eu acho que para mim é tsuru, é isso, né? Mas acho que um professor de japonês poderia explicar melhor. Na verdade, aquela borboleta que eu falei, essa daqui. Eu vou por aqui na minha mesa, que fica mais fácil. Esse movimento. Não sei se está dando para ver? Sim. Está perfeito. Mas você só dobrou uma vez ao meio? Sim. Assim? Eu dobrei no meio assim, no meio aqui, e depois, assim, a partir do ângulo reto, uma dobrinha para cima de um lado e a outra do outro lado. Só isso. Né? Esse aqui eu aprendi do professor Kunihiko Kasahara. Quando ele esteve aqui no Brasil, ele ensinou lá no Centro Cultural de São Paulo essa borboleta. E eu fiquei encantada com esse movimento. Porque origami não é só forma, é movimento e som também, né? E para a gente sentir a beleza desse movimento, é só para as pessoas que percebem a natureza, que olham, que observam, né?
Aí eu queria a Fusako, nossa, para mim foi uma surpresa emocionante reencontrá-la, a Fusako não, a Zaira, né? E que a gente trabalhou juntos, né? Eu, você, o Zé Alberto, que era professor de física da USP, nós demos cursos juntos sobre o origami na matemática. Eu ensinava origami e o professor José Alberto ensinava os conceitos matemáticos dentro das dobras do origami. E foi muito marcante quando eu conheci o professor José Alberto, porque eu estava dando oficinas lá na USP, na Casa de Cultura Japonesa, quando a USP era aberta ao público em geral, hoje ela é fechada, mas antigamente qualquer pessoa podia frequentar como se fosse Parque Ibirapuera. E quando eu terminei de dar uma oficina, ele veio para mim e falou assim: parabéns, você está dando uma perfeita aula de matemática. Eu olhei para ele e falei assim: mas eu detesto matemática. Ele falou: como você detesta matemática? Tudo que você está fazendo é matemática. Aí eu falei assim: sério? Aí ele falou: pega esse papel, dobra no meio. O que é isso? Eu falei: dobrei no meio. O que é meio? Não é um conceito matemático? Eu falei assim: metade. Quando você pega, dobra um triângulo e dobra na outra metade, você não dobrou em 1/4? Tem 4 partes? Aí ele explicou de um jeito a matemática que eu fiquei de boca aberta. Falei: nossa, isso é matemática. Então, se tivesse sido ensinada a matemática dessa forma, provavelmente eu teria gostado muito de matemática. Mas só que na minha infância a matemática foi ensinada de um outro jeito. Era decoreba, decorar tabuada, esse tipo de coisa. Então, para mim foi muito importante eu ter conhecido vocês, né? O Zé Alberto, a Fusako, a Zaira, que realmente para mim foi uma redescoberta, né? Que a matemática estava presente em tudo que eu fazia e eu achava que não, que era uma coisa que eu detestava, né? Era só isso que eu tinha que falar. Olha, eu gostaria, é tocante, é muito tocante, obrigada. Por favor, eu queria dar mais oportunidade a vocês. Nós temos aqui mais alguns poucos minutos. Por favor, pode abrir e perguntar. Posso complementar? Sim, Elvio, por favor. Está dando um eco aqui. Não, é que hoje em dia, né, o origami ele é uma parte da ciência também, né, que eu falei rapidamente lá que a NASA utiliza, né, o escudo novo da aeronave que eles pretendem levar para Marte está usando, né, princípios de origami, né, que foi até chamado grandes origamistas do mundo para desenvolver um produto que pudesse se dobrar e se contrair e ficar bem pequeno na aeronave, né? E foram origamistas que fizeram esse desenho, e tem na NASA, né, um tutorial de como você pode fazer uma base, né, do que seria naquele MIT, né, Instituto de Massachusetts, né, de Ciência e Tecnologia, eles também têm uma área só de origami, né, principalmente na questão de construções arquitetônicas, né, e tem, né, que eu falei, hoje em dia tá voltando, né, essa questão do DNA, que um Instituto da Califórnia fez um estudo, né, tem esse tutorial também, tem alguns professores que utilizaram, né, para fazer os seus estudos científicos, né, sobre tem um tutorial de como você dobra um DNA com formato de origami, né, um princípio de origami. Então, assim, hoje em dia, além da filosofia, né, etc., ele tem uma importância científica muito grande, assim, né? Aí eu vou mostrar rapidamente também um origami que eu gosto muito, que é o eu não sei pronunciar direito o nome dele, mas ele é um dos ícones da educação, né, o Froebel, né? Ele que inventou o jardim de infância. E ele incentivava a fazer, né, esses origamis. Esse, por exemplo, que ele inventou, são mais de 500 variações partindo do mesmo origami, né? Isso é que ele incentivava as crianças, né, a ter criatividade. E ele foi um dos primeiros educadores do Ocidente que introduziu o origami na educação, né? Então, assim, tem uma importância histórica muito grande também, né? Sandra, eu acho que nós estamos encerrando as perguntas.
que nós, Obrigada. Obrigada, Cris. Devolvo a palavra a você. Agradeço a todos que interagiram aqui. A gente continua conversando no chat. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui o vídeo que mostra mais das dobraduras. Obrigada, Elvio. Obrigada, Mari. Obrigada a todos. Cris, por favor. Obrigada, Cris, eu só Sandra. Cris. Oi, Consuelo. Tá um barulho. E só para Acho que tem 2 microfones aí, Consuelo. Só para encerrar essa parte, né, saudando a todos que estão aqui, participaram tanto, eu só queria deixar esta visão, né, por que não pensamos em, e eu gostaria de saber então, através do Elvio, não agora, mas para eles depois conversarem, não é, sobre políticas para que sejam introduzidas mais nas escolas o origami. Já pensou que campo aberto que seria de professores de origami? Gente, se atende a tantas finalidades, até a matemática. Já imaginaram se isso vira um grande projeto, né? Então, a gente poderia muito bem estudarmos, conversarmos para avançarmos nesta ideia, né? Estamos aqui com o professor Kokei, com o professor Kazuo Watanabe, tantas pessoas envolvidas e que poderiam nos ajudar a fazer um subsídio, né? Juntando todo esse material que existe, já espalhado, só para comprovar a importância disso tudo para ser inserido numa escola básica, que vocês viram, até para criança pobre funciona, não é? Que dirá, então, em grande escala, tantas crianças com problemas, né? Tantas crianças com problemas de concentração, né? Tudo na vida está difícil. Eu gostei demais e já estou aqui pensando, sinceramente, como introduzir isso em grande escala, né? São projetos em grande escala, formando muitos professores de origami, com essa visão dos dois, que estão aqui nos prestigiando e nos honrando, partilhando tanto conhecimento. Muito obrigada, hein? Obrigada, Consuelo. Pessoal, a gente tem um cronograma a seguir. Infelizmente, tivemos que interromper, tem muitas perguntas ainda. Esse tema é muito bonito, né? Mas a gente tem aqui na sequência uma dica de culinária, porque, assim, o nosso projeto, o objetivo é o multiculturalismo. Então, na esteira dos Suros, a gente também vai chamar a Harumi Goya, que é descendente de Okinawa, vai dar uma dica aqui da culinária de Okinawa, e muito interessante. Então, a Harumi, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou descendente, aliás, eu sou nascida em Okinawa. E o pessoal pediu uma dica de culinária para inverno. Hoje está mais quentinho, mas naqueles dias de frio era muito bom ter um prato de Okinawa soba. Será que alguém pode postar a imagem do Okinawa soba? Olha, gente, esse é o Okinawa soba. O caldo é feito com ossos de porco, né? Porque em Okinawa come-se muito porco. E a carne que vai em cima é a parte da panceta. Então, tem gente que faz com costelinha de porco também. E o macarrão é branco, não é soba, aquele soba preto. Mas, apesar de ser branco, a província de Okinawa ganhou autorização para chamar esse prato de Okinawa soba. E quem conhece Campo Grande já deve ter ouvido falar de Okinawa soba, porque é um prato típico da cidade de Campo Grande, acredite se quiser. Lá tem muitos imigrantes okinawanos, então eles fizeram várias versões de Okinawa soba lá, com sabores adaptados mais à moda brasileira. Então é muito famoso lá. Fica aí uma dica para prato de inverno. Ai, que delícia. Já precisamos combinar para conhecer esse restaurante, hein? Vamos sim. Obrigada, viu? Tá aí a dica. Bom, também foi pedido para a gente fazer aqui, dentro da esteira desse multiculturalismo, falar um pouco sobre a moda
E para fazer um gancho do tema de hoje, que foi os sussurros, eu quero dizer o seguinte, o Elvio comentou um pouco sobre o grou, né, que é esse pássaro tão famoso lá no Oriente, e pela sua beleza, realmente, ele é parte, assim, ele é muito usado nas estamparias, né, nos kimonos, a gente vê muito, principalmente em kimono, assim como o Monte Fuji, chamado de Fuji-san, os toris, as cerejeiras, são temas muito usados nos kimonos e na moda de uma maneira geral dos jovens, principalmente lá de Harajuku, lá do Japão. Então, acessórios, decoração, tudo mais, eles usam muito esses temas importantes do Japão, que faz parte ali da cultura japonesa. Nas Olimpíadas, a gente teve a oportunidade de ver os japoneses homenageando o mundo todo com os belíssimos kimonos, né? Eles representaram aí todos os países participantes, então foi um show de maravilha, de beleza, que eles mostraram, inclusive o brasileiro é muito bonito. E só uma curiosidade, né, falando em moda, nós temos um registro que o primeiro ateliê de alta costura no mundo foi feito em Paris, Charles Frederick, em 1858. Então, já vem de muito tempo esse tema importante, né? E eu quero dizer o seguinte, moda significa modo, comportamento, está relacionado ao mercado de ofertas e procura e muda a cada estação, definindo padrões e tendências. A preocupação de estarmos na moda, às vezes, faz com que as pessoas se tornem escravas, né, dessas tendências, e assim acabam confundindo um pouco o que é moda e o que é estilo. Aí o estilo assim, ele está muito mais ligado a um poder de escolha e da personalidade da pessoa. Ele representa a imagem da pessoa e seu estilo de vida. Entretanto, não significa que o nosso estilo não deva ser mudado, que ele tenha que ser engessado, então, que ele não possa e nem deva ser mudado. Afinal de contas, todos nós gostamos de vez ou outra, né, comprarmos alguma coisa da moda e, enfim, fazer um agrado ao nosso eu, né, ao nosso ego. E para esse ano, assim, é interessante saber que existe um instituto americano, o Instituto Pantone, que todo ano ele divulga as cores que vão estar sendo usadas as tendências da estação. E isso aí acaba sendo seguido assim, por estilistas no mundo todo. Aí, pois não? Eu vou ter que sair, tá? Tá bom. Porque a doutora Anice já está fechando o consultório. Tchau, querida. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, viu? Adorei. Muito obrigada pela sua desenvoltura. Você é ótima. Muito obrigada. Obrigada, Ângela. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, querida. Tchau. E aí, para esse ano, uma das tendências da Pantone Institute são as cores o lavanda, que é o alfazema, o lilás, o neomint, que é um verde tom pastel, eles inclusive apostam nessa cor até para 2023. E ela traz inspiração do frescor, da natureza, traz aquela sensação de calma. O azul clássico, né, que é uma alta também na linha outono e inverno. E aí entra uma cor quente, contrastando com tudo isso, que é o amarelo vibrante, né? Entra como sugestão também o rosa pastel e o cinza, que dificilmente sai de moda na época do outono e inverno. E não ficando de fora, gente, o animal print, inclusive estou usando aqui, né? O animal print é a estampa de animais como onça, leopardo, tigre, zebra, cobra. Isso aí já há anos que vem fazendo parte, né, das indicações das tendências de moda. E é assim, como é uma coisa mais arrojada,
muitas pessoas não têm ainda coragem, às vezes, de estar usando roupas nessas estamparias. Então, aí tem essa sugestão de começar, para quem tem vontade, começar usando os acessórios, né? Tem sapatos, bolsas, echarpes, bijuterias, enfim, tem uma gama enorme de estamparia, de acessórios da Animal Print, que pode ser usado tanto com cores neutras, vai muito bem com preto, com verde, com vermelho, com bege, enfim. É isso aí. E certamente esses acessórios vão dar um toque assim, fashion, né? Às vezes é uma roupa que a gente não quer nem abrir mão, que faz parte do nosso vestuário que a gente não quer abrir mão. Afinal, a gente deve evitar o consumismo consciente, né? Isso tornou uma reflexão necessária para todos nós. E a pandemia, inclusive, nos obrigou a darmos assim, um tempo para tudo, né? E mudou muito a nossa percepção para muita coisa, inclusive para o nosso vestuário. A moda, quando traz as suas cores, ela traz consigo, então, sempre conceitos de paz, de harmonia, natureza, calma, calor ou vibração. Ela entra realmente na nossa vida para dar aquele toque de beleza e de modernidade. O tema é muito amplo, é só uma dica mesmo. Ele tem uma grande importância na sociedade, porque ele movimenta a economia de todo o país, né? Mas eu penso que, na verdade, para nós, o mais importante é nós nos sentirmos assim, bem com as nossas escolhas. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu finalizo aqui esse tema, que é o seguinte: com estilo, você pode usar a moda e não se deixar a ser usado por ela. Então, é isso, a minha dica. E eu vou convidar agora a Consuelo para fazer a finalização desta noite. Obrigada a todos e até uma próxima. Consuelo, por favor. Obrigada. Pois é, gente, é tão gratificante, não é? Esta live que a gente faz de forma descontraída, leve. A ideia deste grupo é que nós trabalhamos tanto, né, com tantas coisas sérias, responsáveis, né, que nós pudéssemos, nós também, né, nos divertirmos ao mesmo tempo que contribuímos para que todas essas informações que vêm diretamente, né, de pessoas que trabalham nessas áreas importantes, como é o caso do origami, na outra vez era uma professora de história muito importante, não é? Que tratou das levas de imigrantes nessas histórias aqui do Brasil, essa é a nossa proposta, tá? Então, quem já nos acompanha desde a primeira live, com certeza está vendo a variedade de temas que são aqui escolhidos. Ô, Sandra, você mesmo disse que eles poderiam sugerir. Alguém sugeriu algum tema para as nossas lives? Exatamente. A oportunidade aqui aberta a todos para sugerirem um tema para a próxima live. Pois é. Os nossos consultores, que é este conselho maravilhoso, né, eles nos ajudam muito, né, Sandra? Então, eu queria muito agradecer aqui ao doutor Kazuo Watanabe e o doutor Kokei Uehara, né, este prestígio deles, nos colocando tantas ponderações importantes, e eles estão entusiasmados com essa perspectiva de desenvolvermos o multiculturalismo na dupla mão, tanto do Japão influenciando a nossa cultura, quanto a brasilidade também ajudando o japonês, não é? O descendente também a ser um pouco mais alegre, solto, descontraído, não é? Que é o brasileiro, amigável. Então, é uma mistura muito interessante, quem vive no Brasil e veio do Japão, e também que vai lá para o Japão, né? Nos seus estudos, etc. Gente, eu só tenho a agradecer também a duas pessoas que nos ajudam nos bastidores, que é o Paulo César Long e o Benê Francis, não é? Este Paulo César Long, ele é designer gráfico do Tribunal Nosso, e o Benê Francis do Nascimento é servidor do Ministério Público Federal, não é, Sandra? Nós temos
a sorte de ter esses dois servidores das nossas Nossa. instituições que têm muito talento, né? Imagina que este desenho aí tem a ver com o Bené Francis, não é? Bené Francis, posso fazer uma pergunta para o Bené Francis? Bené Francis, você acredito, não tem assim no seu gene, né, a descendência japonesa, mas assim, pelo menos até onde a gente sabe, né, porque depois de tantos estudos aí demonstrando que todo mundo tem alguma linha, né, de alguma ancestralidade que não sabemos, mas, Bené Francis, o que você pensou quando você criou esse origami Tsuru como símbolo de um projeto de governança e monitoramento da qualidade da água? Olha, assim, eu precisava pensar num logo, tá? Trazer as pessoas para o engajamento, né, da preservação da natureza, da preservação da nossa água de beber, tá? E a gente tem o conhecimento de que onde tem passarinho, né, existe uma água potável, entende? Só que eu gosto de pensar sempre do outro lado também, né? Porque se a gente continuar degradando a natureza, poluindo os rios, esses passarinhos vão sumir, entende? E de repente a gente só vai ter em lembrança por foto ou por uma dobradura de papel. Então foi exatamente isso que eu pensei, tá? Na hora de escolher um passarinho. Eu ia colocar uma foto de um tucano, porque é bem colorido, eu queria uma coisa colorida, enfim, né? Mas aí depois eu pensei nessa questão de se a gente não preservar essa água, né, a gente só vai conhecer o passarinho ou por imagem, por foto, ou por um papel. Muito obrigada, Bené Francis, por esse relato. E aqui a cada dia descubro mais a sua genialidade. Obrigada e sensibilidade. Também gostaria de agradecer aqui a todos, Consuelo, Cristina, todos do grupo, a Ana Rádio Showa, e aqui o Francisco Tupi, e enaltecer a nossa origem das ideias, na figura dos professores Fokei Uehara e Kazuo Watanabe. Muitíssimo obrigada. E eu gostaria de também perguntar a todos, abrir a palavra novamente, se alguém teria algum comentário, se alguém gostaria de fazer algum registro. Que aqui eu vou fazer um registro de uma pessoa que é muito crítico do nosso projeto, que ele fala que ele gosta muito dessas lives, porque as nossas lives têm começo, meio e fim. E alguém disse isso aqui, justamente nesse processo da arte, né, do origami. Eu senti esse começo, acho que foi o Elvio, né, Elvio? Então, muito obrigada, que a todos eu devolvo a palavra à nossa querida doutora Consuelo Yoshida, para as palavras finais. Muito obrigada a todos. Não, eu só tenho a agradecer, gente, e esperar vocês para a próxima live, não é? Preparamos com muito carinho, é uma diversão, estamos, assim, conhecendo cada vez mais pessoas, e assim, olha, como nós somos descendentes, cada vez que é escolhido um tema, todo mundo sai estudando. A doutora Sandra, eu, a Cristina, gente, como nós estamos aprofundando para apresentar para vocês, não é? É algo consistente, né? Então, obrigada por essa oportunidade de nós, descendentes do grupo, estarmos também estudando um pouco mais, né? Muito obrigada, gente. Obrigada, Harumi Professora Goya, Mari, professor Elvio, um grande prazer tê-los aqui, tá? Harumi, por Vamos favor, fazer todo mundo junto, vamos bater uma foto, um print, por favor, se conseguirmos fazer. Sandra é boa nisso, né, Sandra? Coloca aí no seu... Não, aqui eu vou pedir para o Bené Francis, né? Bené, você consegue fazer de todo mundo? Por favor, abram as câmeras, quem ainda está, não é? Para fazermos uma foto com bastante... Quantos couber?
Eu vou precisar fazer 3 fotos, tá? Tá Depois eu bom, junto. faz 3 fotos aí. Mais gente que puder bater, ajuda, porque sai diferente, né? Cada um que bate, sai diferente. Só mais um momento. Luísa Nishi, olha, quer falar, pode falar. Estão abertas as câmeras. Já não quero falar, só agradecer. Muito obrigada, amei. Que ótimo. Eu queria agradecer também a Mari, fiquei muito feliz de encontrá-la aí. Exato, ela lembrou de você. Saudade de você. Estou com uma saudade muito grande de você, das oficinas com o professor Cassahara, foi tudo muito bom, parece um sonho hoje. Tá. Obrigada, Mari. Obrigada, Luísa. Mari, obrigada pela presença. Marilane. Não me esqueça de deixar aqui a receita do soba, por favor. É um segredo. Eu sei que deve ser um segredo, né? Principalmente... Eu sabia que ia acontecer isso. Aqui a gente abre segredos. Parabéns. Por favor, Harumi. Juliana Moromizato, obrigada pela presença. E o Kiko? Toshio, obrigada. Issal, obrigada. Fugita, Beth Fugita, Jorge. Muito obrigada, gente. Carmen, obrigada. Obrigada. Também quero agradecer Darcy, Lilia, Ana Hadi. Várias pessoas também, do Sandra, que eu convidei. Pessoas muito influentes estiveram aqui conosco, não o tempo todo, mas muito obrigada a todas e nós vamos agradecer especialmente, tá bom? Parabéns a todos e a todas. Conselheiro. Desembargador Gilberto Passos de Freitas. Doutor Gilberto. Muito obrigada, doutor Gilberto. O presidente da Associação Okinawa está aí presente, ó. Tá então, por favor, se você pode registrar, então, todos os que você viu, várias pessoas, Fábio Colado, quanta gente teve a nosso convite também participando, viu, doutora Cristina? Eu também agora comecei a chamar mais pessoas, não é só você que estava chamando, não. Obrigada, live eu não convidei quase ninguém. Aí, para a segunda live, eu estou fazendo igual a Cristina, estou chamando mais pessoas. Obrigada, eu que agradeço, com muito amor. Nossa, foi muito bom. Obrigada, tchau. Obrigado, tchau, até a próxima. Muito obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Tada, pela Boa noite, obrigada. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, professor Tanabe. Fiquem em paz. Obrigada, professor Coquei. Mari, muito obrigada, Mari, você brilhou. Obrigada. Cadê o Elvio? Elvio San, cadê o Elvio San? Muito obrigada. Bene Francis, muito obrigada. Muito obrigado. Carlos Ribeac Fujinato, quantas pessoas que entraram aqui. Olha, eu fiz Rodrigo, hoje, essa foi a Rodrigo Jorge Moraes, prestigiada, parabéns. Várias pessoas aqui, Sussumo. Eu devia ter olhado antes para agradecer a todos, não é? Muito obrigada. Agradeço também ao Fábio. Fábio, brigadíssima, Fábio. Gente, é muita gente. Pode passar, já terminou a gravação? Por favor, terminar a gravação, parar a gravação. Eu vou encerrar a sala, tá? Então vai cair para todo mundo aí e a gravação vai ser finalizada, ok? Obrigada, professores. Gravação, parar a gravação. Obrigada, dona Kim. A dona Kim estava. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Terminando. Tchau, obrigada.